Ok, eu vou começar lendo o texto aqui, a Pelo fonte amor de inicial que Deus, vamos eu não pegar, sou um comunista, meu Deus do céu. a fonte inicial que vamos pegar Você quer que eu leia? é do Quer que eu Instagram. leia algumas partes? Não, por agora não, eu acho que daqui a pouco sim. Ah, sim, foi o Instagram da Sim. empresa Bota. Não, É, Bota não, Meta, sei lá como é que chama. o, Foi o Instagram, o- né? Não foi um cara. exato, eu vi por aqui. Vamos ver aqui o que ele diz aqui, primeiro na descrição. Durante décadas, os registros navais soviéticos documentaram estranhos encontros subaquáticos, objetos movendo-se a velocidade que nenhum submarino conhecido poderia alcançar, mudando de direção instantaneamente, mergulhando para profundidades muito além da capacidade humana. Estes relatórios foram mantidos confidenciais por quase 50 anos, 91. quando alguns detalhes surgiram após a Guerra Fria. Eles descreveram objetos submersos não identificados rastreados por sonar, não correspondendo a nenhuma tecnologia conhecida. As equipes Sonar. relataram ter sido Puta. seguidas, instrumentos defeituosos durante os encontros, foram danificados durante os encontros, provavelmente. Os alvos apareciam e depois desapareciam sem deixar rastro. Ainda hoje, incidentes semelhantes são relatados pelas marinhas modernas e ainda inexplicáveis. Nem tudo no mar foi mapeado, e nem tudo que se move lá embaixo foi identificado. Hydra comentou, fonte principal, vídeo de uma pessoa aleatória no Instagram feito por inteligência artificial. Exatamente. É. Vamos agora ouvir o Por Peter enquanto, Griffin. Hydra, eu não tenho, eu não tenho nenhuma inteligência artificial dando de mim, eu acho. Por Ó, enquanto, Helder, o hum, que você precisar que eu leia, você me fala, viu? hum, eu quero as suas opiniões aqui. Vamos agora ouvir o Peter Griffin falar e depois vamos às nossas observações aí sobre o caso. Eu quero 300 fazer a documents. pergunta primeiro. Só tem inglês Porque aí, sinto muito aí, pessoal. Não, 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 mas por que que eu só quero Hum, saber uma coisa bem simples. hum. Bem simples, você vai responder bem simples. Por que que o testículo dele parece tanto um queixo? Não, pera. Os- Oh, meu Deus, desculpa, desculpa. Boa pergunta, boa pergunta. Ah, meu Deus. Documented encounters. Objects moving 250 knots underwater. The fastest submarine ever built tops out at 51. That's physically impossible. Exactly. Dog Boy. And two submarines that got too close and never came back? What were these objects? Cachorro, The Soviets called them Quakers. They followed submarines, descended to 5 sabe? kilometers deep. That's 500 atmospheres of pressure. It would crush every submersible humans have ever built. Okay, but Soviet data, they fabricated everything. These weren't propaganda, Quagmire. These were classified internal Navy logs. They had no reason to lie to themselves. Russian naval historian Nikolai Novikov published them after the collapse. Retired Soviet commanders confirmed them in interviews. You said two submarines didn't come back? 1968. Us, Scorpion. Us nuclear submarine. Navy records show it was tracking an unidentified submerged contact hours before it went silent. Entire crew lost. Official cause? Still unexplained. Holy crap. Same year, Soviet sub K-129 sank in the Pacific. The CIA secretly recovered part of it 6 years later. Project Azorian now declassified. But what they found inside, still classified 50 years later. Why would both superpowers lose subs the same year? Now you're asking the right question. Nugget Brain. Both subs went down in zones that are now permanently Nugget restricted Brain. by the U.S. Navy. No surface infrastructure, no bases, no documented reason for the restriction. What's NOAA saying about all this? OAA logs a category called unexplained biological sounds. Not the bloop, separate returns. They don't match any known organism. They move at speed, at depth, in the same coordinate clusters. So the ocean isn't just unexplored? It's not unexplored. It's quarantined. What do we actually do with this? Search Soviet Navy USO declassified Novikov, then search U.S. Scorpion sinking unexplained. Compare the Scorpion's last position to current Navy restricted zones. They overlap perfectly. That's terrifying. The ocean isn't empty, it's occupied. Follow before this disappears. They don't restrict coordinates for Wait, Ok, primeira Olha, coisa. primeira vez, só uma coisa, Manda. desculpa a interrupção, mas a primeira vez, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas eu acho que eu gostei de uma família da pesada pela primeira vez na minha vida. Brutal. É, Só assim. Mas então, vamos lá. Jean, quer começar dando suas. O que você achou dessa ideia? Vamos lá, a gente não Bom, procurou nada. Você pode dizer fato, ficção, você pode dizer o que você quiser. O que você achou disso daí? vamos fazer uma recapitulação ali do que a gente entendeu. O que que eu entendi disso aí? Beleza. A gente tem documentos que eu acredito que tenham saído. Se ele falou 50 anos ali, pra mim foi depois
92 e tudo mais. E sempre é igual. Aparentemente, teve uma parte que eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Não tem porquê os soviéticos mentirem para os próprios soviéticos de alto escalão sobre isso, Hum, hum. sabe? Essa parte aí. É, mais ou Isso menos, mas daí eu não tinha continue. pensado. Eu não tinha pensado nessa parte. Eh, eu sabia desses casos do submarino. Eu não entendi o que ele falou no começo, assim, da velocidade, de não sei o quê, Falou que era muito veloz eh, pra um submarino. e que aquilo foi classificado inicialmente como o quê? Eu acho que não vi agora. Eu acho que foi Soviets kept 50 vamos ver. years of Underwater Encoded Files, probably just Cold War. Bem, comentaram aqui alguma coisa tipo objeto, deve ser tipo objeto não identificado, né, que eu uso. 250 nossa. É. Puta merda. É, Não, olha, hum. deixa eu continue. Ó, a Deixa eu primeira, ver de novo. assim, Hã. você já terminou aí? Eu posso comentar uma coisa? Sim, eu tô anotando coisas, Sim. pode comentar que Então, eu vou eu fazer não umas sei. Primeira coisa, não sei perguntas. até agora se isso é real. Se você ver aqui nos comentários, a gente vai ter algumas opções. Eu ainda não sei se isso é real. Vamos explorar. Por exemplo, Tá, esse termo aqui, eu achei de Quakers. um apenas. Quakers, por É, exemplo, Quakers existe uma denominação cristã protestante chamada Quakers. Eu ainda não encontrei esses Quakers sendo. Talvez seja porque eu procurei da forma errada, mas eu que ainda não Quaker? encontrei isso, pelo menos dentro da internet russa, né? Aí vamos ver aqui alguns comentários aqui. O Eastpunk comentou: Meu dinheiro está em lulas gigantes, do tipo que atacam, lutam com baleias. A propósito, finalmente temos estado a captá-las em vídeo. Vale um Google se gostarem desse tipo de coisa. Lula gigante é legal, mas eu não acho que lula gigante seria a causa de navios Cara, ou submarinos desaparecendo. eu separei alguns aqui Hum, que eles vão de 1968 até o ano de 2003, tá? hum, Não, 1961 a 2003. Eu vou depois comentar. É, esse negócio aí da Lula gigante, primeira coisa, isso é um problema que acontece no Brasil, não na Rússia. É, de Lula dando problema pra eles. Mas enfim, desculpa a piada. O que que eu acho? É, desculpa a interrupção, primeiramente. 1968. Deba- É, o caso histórico mais relevante que eu achei na literatura. K-129, 1968. Era um submarino balístico que desapareceu no Oceano Pacífico junto de toda a sua tripulação. Achei. Vai falando. E se eu não me engano, ele se chama Projeto Azorian, uma coisa assim. E, e basicamente a CIA tentou conduzir esse projeto Azorian para recuperar as partes da embarcação, não achou desgraça nenhuma. Agora, se a gente pensar nesse negócio aí, é, a CIA tentou e não achou nada. O que eles descobriram é que ele estava que nem o Titanic, né? O K-129 é o famoso Classe Golf 2. Então eu encontrei, ele afundou dia 8 de março de 1968, Pacífico Norte, 98 tripulantes. É, o que foi pego em rádios soviéticas foi eles falando que houve uma explosão interna por causa do hidrogênio de baterias ou um míssil que endoidou e disparou sozinho. Só que isso nunca aconteceu, porque o sistema de mísseis é muito diferente de qualquer outra coisa. De submarinos. O submarino é uma coisa muito tensa. E assim, a questão do hidrogênio de bateria me parece plausível, mas assim, 74 a CIA recuperou isso aí. Aliás, tentou recuperar, eu acho. Ó, E eu continuei.
Não, comentando aqui, descobri sobre esses Quakers aqui que ele cita, né? Pesquisei aqui Quaker. em russo e encontrei eles. Quakers, que se chama fenômeno. Vamos dar uma olhada primeiro na Wikipédia aqui russa, depois a gente vai para inglês. Passa o link pra mim. Oi? Passa o link pra mim. Manda o link pra tu. Só me dá um Ó, tem uma segundinho. página em inglês na Wikipedia que chama Lost Submarines of Soviet Union. List of Lost Russian and Soviet Submarines? Vou te mandar, peraí. Manda aí. Aí, ó. Ok, vamos ver o que os russos comentam sobre isso. É Quaker, né? Ou Quaker. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, ó. Kvaker. O vídeo, ele interpretou errado. Quaker não é Quaker do Kvaker. Quaker, de tremedor. Tô brincando. Também é de tremedor. Sim, Mas tá bem errado isso daí. ele é de quacker, ele é do som do pato. Entendeu? Eu posso Quacker. explicar o que é um Kvaker? Manda bala. Kvaker, Kvaker, que é Kvash na Calma, em português. Onomatopeia indesa. É isso que um russo falaria. É uma. Basicamente o sonar. Manda. Basicamente o sonar. É basicamente aquele sistema de rádio que ele vai medir a distância pelo retorno do som que ele próprio produz. Esse Kvaker que você manda, desculpa, é que literalmente é Kvaker que fala. Ah, cara. Uhum. Isso daí que você me mandou, tá, eu não tenho como traduzir a Wikipédia aqui pra Deixa fazer alguma coisa. deixa comigo. Mas não tem problema. Calma aí, eu vou só deixar Não, ele escuro. tá só falando que, tipo, isso tem um fenômeno que ocorre embaixo d'água. São vibrações são vibrações, ondulações sonoras de baixa impedância e baixa frequência, que são até hoje desconhecidas e, e foram registradas por submarinos desde a década de 60. Esse nome russo é, é dado em homenagem às pererecas, às rãs, pererecas, sei lá. É, hum. É isso. Então Aí, se são. você for se for naquele primeiro subitem, ele tá explicando que, nossa, Ele comenta que esse fenômeno foi observado pela primeira vez pela Marinha Soviética durante a Guerra Fria. Supõe-se que o inimigo ai meu Deus, a lula gigante de novo. havia implantado um sistema global de localização de direção para navios de guerra. Consequentemente, a Marinha Soviética estabeleceu o programa Quaker. Como é que é? Falei. Kvaker. Que abordou essa questão até a década de 80, após a qual o programa foi encerrado e todos os materiais foram enviados para arquivos navais sob classificação secreta. No entanto, essa teoria não foi confirmada devido ao fato de que a implantação de Portanto, tal sistema hipótese. teria sido extremamente cara e ineficaz. Objeto Certo. flutuante não identificado. De acordo com a teoria dos OVNIs, os Quakers, desculpa, eu falei, Kvaker. estariam tentando estabelecer contato com representantes de outras civilizações ou O ONGs. Cortella gosta disso. Animais. Segundo uma das principais hipóteses sobre a origem do fenômeno. Eu agora entendi o negócio da lula gigante. Segundo uma das principais hipóteses sobre a origem do fenômeno, a fonte desse som são animais marinhos de espécies pouco estudadas ou possivelmente desconhecidas. Cada país tem a sua lula pra dar dor de cabeça. Alguns pesquisadores sugeriram que os Kvakers. podem ser certas espécies de cetáceos conhecidos por sua excelente capacidade de usar a hidroacústica. Equalização. Ah, tá. Orcas e até mesmo o extinto bacilossauro já foram consideradas. Quaker. Outros sugerem que o
Quacker. Pode ser uma lula gigante da família Archaeoteudidae, o que explicaria diversas características comportamentais e dificuldade de detecção, já que se acredita que lulas gigantes se alimentam de grandes mamíferos marinhos, provavelmente confundido com Uhum. submarinos, e a sua estrutura sem ossos dificulta sua detecção com equipamentos de vigilância padrão. A hipótese de origem biológica foi confirmada em 2014, quando se estabeleceu que os sons eram produzidos pela baleia mink do sul. Assim, Hum, ó. O, o cara da Lula Gigante ganhou pontos, Arguil, o senhor Eastpunk. Ganhou pontos. mas, meu Parabéns. Deus, no Pacífico Norte, uma lua gigante. É esquisito, né? Vamos ver. Cara, e outra coisa, Mano, lua mano, mano. gigante é um negócio que, se esse negócio de luas gigantes, todo mundo sabe que isso daí é o craqueiro, não, craqueiro não, perdão, vaca, não, parei. Kraken, ó, sabe a história do Kraken, né? Uhum. Que é uma mitologia dos mares e tal. Sim, sim. Cara, o máximo que uma lua gigante faria era, tipo, meter uma conchinha no navio e forçar ele a um abraço não consentido ali. Porque, claro que seria desconfortável, o navio poderia se sentir meio mal com isso. Mas eu duvido que seja mesmo isso. Eu entendo o que esse cara quis dizer. A baleia faz mais sentido pra mim. Curioso. Vaca. Ó, vou só comentar aqui porque é meio grande aqui a Wiki. Eu Cara, só afinal, comentar. que porra de barulho que uma família faz? Companhia. O nome em inglês, ao invés de. É duck, não sei o quê. É Bioduck, ao invés de. Vaca. É um som gravado no Oceano Antártico, é, especificamente nas águas antárticas e na costa oeste da Austrália. Foi relatado pela primeira vez em 60 por tripulantes de submarino que deram ao som o seu nome, associando-o a um pato. Outrora apelidado de um dos maiores mistérios ainda não resolvidos do Oceano Antártico, a origem do som permaneceu um mistério durante a década até 2014, quando se concluiu que o som se originava de baleias mink antárticas. Tá, Hum, beleza, beleza. Então, ó, o som, pelo menos, a gente tem o que acontece? Essa história, ela mistura várias coisas, pelo visto. Então, a gente já viu é. que o som de quark, né, ou em Vaca. russo, em quacker, é, Não, tenta que você vai conseguir. quacker, tem que evitar o Vaca. cortela, né, quacker, Vaca. quacker. Vaca. Vaca. O som, ele, Vaca. quacker, ele ele é uma coisa à parte dos sonares, beleza. Então a gente já descobriu uma coisa, que o quacker é o bioduck, ou quacker, Vaca. beleza. Então a gente O que já eu percebi disso daí é que manda. isso daí, a princípio, isso não era induzido por ele. Não tem um interesse em induzir isso daí, Em que certo? sentido? Bom, é, eu lembro que eu falei, será que isso daí é uma espécie de sonar que eles criaram para geolocalização própria ali? Mas não faz sentido eles criarem isso porque isso daí mais atrapalha do que ajuda. Isso daí deixa tudo confuso. E outra coisa, se fosse uma coisa deles, se fosse uma coisa criada de propósito, eu acredito que a Marinha Soviética toda teria essa informação. Não tem porquê você não deixar os, os, os submarinos que estão no espaço, no no espaço, no espaço marinho da União Soviética não saberem que aquele som lá, que pode ser fundido e pode ser fruto de investigação não oficial, até mesmo por seguindo critérios militares e de investigação do território ultramarino ali, é, desnecessariamente. Tá bem estranha essa história.
É esquisito, esquisito. Ó, vamos aqui só pro. Eu tô catando mais fonte ainda. A gente vai achar a resposta pra isso hoje. 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 Hoje, né? Hoje. Talvez passe um pouquinho de hoje, mas. Mas tá aí. Olha aqui, ó. Infração. Chegou nessa da infração? Não, comente. Infração infração seria o tal do. Se você preferir, poderia ser o tal do. É, infrazvuk. Ô, Jean. Parei. Hum. Então, temos um problema. Ele cita aqui agora um historiador chamado Nikolai Novikov. Ah, o Navikov. Só tem um problema. Existem Uhum. muitos Nikolais Novikovs. Meu, Tô eu tentando preciso. ver se eu encontro um A gente precisa de algum historiador. dado dele. Oi? A gente precisa de alguma coisa dele. Falou que é um É, historiador. Vamos ver, ó. olha, quem que eu acho que é esse cara aí? Ó, Eu acho fale. que esse maluco aí é o Tardo Quando a União Soviética acabou? 25, oficialmente, 25 de dezembro de 1991. 91. Ó, ele viveu até o fim. Se ele viveu até 91, a gente tem que excluir todo mundo que morreu antes de 91. Que é a maioria das pessoas aqui. Ahn, Achei, achou? achei. E aí? Seguinte, esse caboclinho aí, Ah, que a gente tá procurando, eu pesquisei. Relatsia Vakar e Submarino, Guerra Fria, Marinha Soviética, hum. né? É, e aí eu cheguei num cara específico. É, esse aqui, ó. Amande-me. Só confirmar aqui. Nicolai é que você acha que a gente tava procurando? Como é que você escreve? Nikolai com K Tem Y no Novikov. final? Não. Não vi. Hum, hum, beleza. USS Scorpion. Ó, não existe um registro histórico que ligue nem Nikolai Novikov preeminentemente à investigação oficial dos Quakers na história moderna da Federação Russa ou da SSR da Rússia. É, o telegrama Navikov, que é do o diplomata Nikolai Vladimirovich Novikov, seria a figura mais famosa com esse nome no contexto da Guerra Fria. Como os Quakers também são um tema clássico desse período, o nome pode acabar se cruzando em pesquisas sobre a paranoia dos segredos militares da época e dos sons. Patente militar. Houve um Nikolai Alexandrovich Novikov, que foi coronel-general das tropas de tanques da URSS, embora fosse um alto oficial, sua área de atuação terrestre era terrestre e não naval. Ficção e literatura. Como mencionado anteriormente, existe um autor contemporâneo chamado Nikolai Navikov, que escreve ficção científica e LIT-RPG. Temas como tecnologias misteriosas, anomalias marinhas e espaciais eh, são comuns nesse gênero, o que pode gerar essas associações. O mistério dos Quakers é um fato real nos arquivos da Marinha Soviética, mas a figura de Nikolai Novikov, o diplomata ou iluminista, não teve um papel documentado nessas operações de sonar. Ou seja, a gente tem uma verdade e uma mentira juntas. Até agora. Exatamente. Ó, vamos ver um pouco sobre o USS Scorpion. O USS Scorpion foi um submarino nuclear de classe
Skipjack, que serviu na Marinha dos Estados Unidos, sendo o sexto navio e o segundo submarino a ostentar esse nome. O Scorpion implodiu e afundou em 22 de maio de 1968. É um dos 2 submarinos nucleares que a Marinha dos Estados Unidos perdeu, sendo o outro o USS Treasure. Foi um dos 4 Treasure. submarinos desaparecidos em 68, sendo os outros o submarino israelense Dakar, o submarino francês Minerve e o soviético K-129. Ok, peraí, que agora ficou esquisito a parada. A gente tem 4 submarinos desaparecidos. Me fala todos. O K-129. Trasher. Perdão. Como É o escreve Scorpion, o Dakar, Pera, o USS SS Scorpion, o INS Dakar. DAKAR. Isso. O Minerve da França. Minerve da França. E o soviético, o K-129. K-129, USS Scorpion, INS Dakar e Minerve. Isso. 4 submarinos que desapareceram em 68. Que bizarro, né, gente? Agora a IA do Yandex. A IA do Yandex é bem desgraçada, viu? Sabe por quê? Ela tem habilitado para pesquisar uma par de coisa da internet sem restrição e ela usa o sistema de outros IAs também. Justo. É, Desaparecimento, maio de 68. Scorpion tentou enviar tráfego de rádio para a estação naval de rota por um período excepcionalmente longo, começando pouco com antes da certeza. meia-noite de 20 de maio e terminando depois da meia-noite de 21 de maio. Ainda olha esse horário, mas só conseguiu contatar a estação de comunicação da Marinha, Nea Makri, Grécia, que encaminhou a mensagem para o Consublante. O tenente John Roberts recebeu a última mensagem do comandante Slattery, informado de que ele estava se aproximando do submarino soviético K-135 e do grupo de pesquisa navegando a uma velocidade constante de 15 nós, ou seja, 28 Uma km por hora. coisa, o INS Dakar, ele é israelense, não? Israelense. A uma profundidade de 110 metros, para iniciar vigilância dos soviéticos. Esperava-se que o Scorpion chegasse ao seu porto de origem, Norfolk, Virgínia, em 27 de maio, às 13 horas, horário local. Após um atraso de várias horas, a frota do Atlântico lançou uma busca marítima e aérea durante o período de picos às buscas, de 28 a 30 de maio, envolvendo até 55 navios e 35 aeronaves de busca. Uma breve mensagem de rádio. Adiciona aí o Jean no mistério, o K-135 soviético. Que ele não explodiu, mas ele tava perto do Scorpion quando ele sumiu. Tudo eu fiz rapidão aqui os pontos-chave que eu peguei hora por hora dos 4 casos. K-135? Isso, 135. Era o que o americano tava atrás. Então, aí que tá. Eu não vou te atrapalhar mais. Uhum. Depois eu quero falar hora a hora. Tá. Porque tem a ordem que aconteceu o negócio. 2 Beleza. em janeiro, 2 em maio, pelo que eu entendi. A Marinha suspeitou de possível falha e iniciou uma busca. O Scorpion e sua tripulação foram declarados presumidamente perdidos em 5 de junho. Seu nome foi retirado dos registros de embarcação naval em 30 de junho. A busca continuou com uma equipe de consultores matemáticos liderados por John Pina Craven, cientista-chefe da Divisão de Projetos Especiais da Marinha. Projetos Especiais da Marinha. Eles empregaram o método de teoria de busca bayesiana, inicialmente desenvolvida durante uma busca por uma bomba de hidrogênio perdida nas costas de Palomares, Espanha, em janeiro de 66. Um acidente com a Meu B-52 Deus. de Palomares. Rapaz, eu ficaria preocupado. Vocês estão perdendo essas coisas, meu? Esse qual que você tá falando? Eu tô falando sobre como foi a busca.
É, Alguns relatos indicam que uma grande e secreta busca foi iniciada 3 dias antes do retorno esperado do Scorpion da patrulha. Esta e outras informações desclassificadas levaram à especulação de que a Marinha sabia da destruição do Scorpion antes do início da busca pública. Hum, Hum, beleza, danos observados. Eles encontraram destroços? Peraí. Aqui, ó. No final de 68, o navio de pesquisa oceanográfico da Marinha Mizar localizou seções do casco do Scorpion no fundo do mar, a cerca de 740 quilômetros sudoeste dos Açores, sob mais de 3.000 metros de água. Isso ocorreu depois que a Marinha divulgou a gravação de áudio de seu sistema de escuta subaquático, o SOSUS, que continham os sons de destruição do Scorpion. Brutal. então. Não sei o que. Sei o que, danos observados. A proa do Scorpion parece ter deslizado e impactar com o lodo globinerian, o lodo globigerina do fundo do mar, cavando O uma vala grande problema considerável. é que Ah, a gente tá na ordem errada, mas em breve nós vamos resolver isso aí. perfeito. Eu deixo você terminar então o tema. Pelo menos por agora. Eu acho que a gente não esgotou o tema ainda. A vela foi Ah, não, deslocada. mano, não tem como esgotar, meu amigo. A vela foi deslocada, pois o casco do compartimento de operações sobre o qual estava apoiado se desintegrou e ficou tombado para bombordo. Uma das luzes de navegação do Scorpion estava acesa, como se estivesse na superfície no momento do acidente. Ah, ele ficou. Realmente ele teve problema nos, como é que chama? Nas antessalas de. Ah, meu Deus do céu, nas antessalas de afundamento lá que eles enchem de água. Meu Deus. Embora possa ter sido deixada nessa posição durante a recente parada noturna da embarcação em rota, o piloto do Trieste Isso é muito II, estranho, que mergulhou, nada é deixado assim. no Scorpion, disse que o impacto da implosão pode ter feito a luz abrir. Aí eu já não sei o que a tradução quer dizer. Você É, traduziu a luz abrir? sim. Ele Ahn, quis dizer, não é luz que ele quis dizer. Provavelmente. Light into the open Ele quis position. dizer o seguinte. Ele quis dizer de míssil, tá? A investigação secundária da Marinha, interessante, curioso, utilizando extensão inspeções fotográficas em vídeo e depoimentos de testemunhos oculares dos destroços de 69, sugeriram que o casco do Scorpion implodiu ao afundar abaixo da profundidade de colapso. O grupo de análise estrutural, que incluía Peter Palermo, diretor de estrutura submarina do Comando de Sistemas Navais, constatou claramente que a sala dos torpedos estava intacta, embora comprimida pela excessiva pressão da água do mar. O compartimento de operações colapsou na caverna 33. A caverna principal do casco atingiu primeiro seu limite estrutural. A peça de transição crônica cilíndrica da caverna 67 seguiu instantaneamente. O submarino foi partido ao meio pela enorme pressão hidrostática a uma profundidade de 470 metros, 1.530 pés. Lembrando que assim, Manda. cada metro, eu não sei quanto quanto em milímetros de mercúrio de pressão que aumenta, mas a ge- é, o submarino naturalmente não chegaria de, eu acredito que mais de 100 metros, né? Sim, 100, 200. Isso é um submarino muito, muito, muito avançado. Ou seja, esses submarinos provavelmente chegavam a seus 75, por aí. E, e assim, não é um submarino passar nem de 100 nessa época. Talvez alguns. A gente tá falando de 78, 68, né? Isso. O compartimento de operações foi praticamente destruído pela pressão da água e a casa de máquinas deslocou-se 15 metros para Uhum. frente e para dentro do casco devido à pressão do colapso, quando a junção de transição cônica cilíndrica falhou entre a sala de máquina auxiliares e a casa de máquinas.
O único dano ao compartimento da sala de torpedos foi a ausência da escotilha e da calha de escape dianteira. Palermo salientou que isso teria ocorrido quando a pressão Que da água Palermo, hein? entrou na sala de torpedo no momento da implosão. A vela foi arrancada, pois o casco abaixo dela dobrou para dentro. O eixo de propulsão saiu do barco. A seção de Tá. máquinas havia colapsado para dentro de forma telescópica. O barco destruído caiu mais 2.700 metros até o fundo do mar. As fotos tiradas em 86 pelo submarino Alvin e divulgadas pela Marinha em 2012 mostram a extremidade interna quebrada do eixo de propulsão. Aí ocorreu a investigação da Marinha. Embora descartando a sabotagem, o relatório afirmou a causa exata da perda do Scorpion não pode ser definida, não pode ser determinada com base nas evidências disponíveis atualmente. O desastre foi, segundo o Norfolk Vision Pilots e o Legend Star, o desastre foi provavelmente causado por um torpedo que explodiu quando a tripulação tentou desarmá-lo. A Marinha do Zewa desclassificou muitos documentos do inquérito em 93. O Laboratório de Artilharia. Não sei o que. O que eu entendi de tudo isso. Manda aí, Você ô Jean, tem manda aí muito. finaliza aí a Vamos live aí compilar com. então. Vamos compilar esse negócio. Compila aí, ô Jean, com Em seus conhecimentos. 1968, Uhum. é, isso daí tem duas coisas interessantes. Guerra Fria e tem a ver com o Triângulo das Bermudas. Tem? O que eu acho muito legal isso. Não, continue. É porque ele falou que tava na Grécia, mas 400. continua. Ah, mas ele foi pros Açores, tá? Entendi, continua. Oi? Então, aí o negócio é o seguinte: 400 metros de profundidade. É uma coisa que a gente nem sabe o que que tem. E ao que eu tô vendo, a descrição é que tudo começou quando eles estavam. Porque você viu que não foi instantaneamente reportado e sumiu, e descobriram posteriormente, o lado soviético, se eu não me engano. Uhum. Aí o que eles encontraram foi estalos do metal que estava a 400 metros de profundidade, fazendo quase um ping-pong rítmico. E 68 também é um ano muito importante, e talvez esse peso que essa história tenha seja disso que eu vou falar. Hum. O que ocorre em 68 de tão importante? 68, a gente tem basicamente a, a primeira. 60, ó, em 68 a gente tem a primeira missão Soyuz, não é Soyuz nem Soyuz, é Soyuz, é, tripulada com um foguete que é usado até hoje, Rússia para ISR, já instalando, já preparando a primeira estação espacial. A gente já tinha um estudo grande de mísseis intercontinentais, e 68 exclusivamente conhecido como um ano de paranoia muito grande. O que acontece? O mundo estava no auge da paranoia em 1968. Pensem nisso, povo. Você, você vive numa época que é pós a Grande Guerra. Você Ô, tem Jean. que, você tem que entender o que Hum. são satélites. Uma coisa que você nunca ouviu falar. Você só sabe que essas coisas podem te espionar, te roubar e, e- e quem sabe tacar uma bomba nuclear que vai destruir toda a atmosfera e todo mundo. Você americano tem medo dos soviéticos, você britânico tem medo da briga entre os americanos e os soviéticos.
Você, francês, tem medo de todo mundo, mas sempre tem sua bandeira branca guardada no bolso. É, desculpa, Helder, mas eu tenho que falar isso. Vai que precisa, né, pô? Então, Nunca sempre se vai precisar. sabe. E assim, por que que eu tô dando essa volta toda? Em apenas, ó, vamos, olha que coisa interessante. Os satélites, eles espionavam os céus do mundo todo. No fundo do oceano, estava tendo uma guerra invisível. Isso daí é fato. O motivo do submarino é uma guerra invisível no lugar onde não dá para rastrear. Você percebeu que não é um. Em 68 já tinha tecnologia para pousar na Lua e voltar, Helder. Uhum. Mas ainda não tinha a tecnologia para saber nem localizar nada no oceano. Porque a água dissipa tudo. A gente hoje em dia conhece apenas 10% do que tem no oceano. Então vamos resumir essa introdução. E não vou me estender para não. Em apenas 5 meses, 4 nações perdem o que seriam, eu vou colocar a expressão orgulho do setor naval. Justo. Esses 4 nações em apenas 5 meses. E os 4 submarinos sumiram. Isso pode ser uma coincidência, mas será que aconteceu a mesma coisa e, e para não gerar uma paura pública, um, um dano coletivo assim público, isso foi escondido de todo mundo? Será Então que isso, vamos lá, cada caso. será que isso foi causado foram 4 acidentes que o pessoal tava tão assustado? Bom, você concorda que em uma época onde começa a surgir mais, ó, antes de antes de da Primeira Guerra, não haviam quase por arma de fogo em viagem tipo, nos céus, onde a Uhum, pessoa estava voando. uhum. Depois que começou, eles juntaram aviões com metralhadoras e começou a morrer gente baleada em aviões. Começou a surgir muito submarino. E existe sim essa chance, Helder. Caso número um, falando cronologicamente, seria o INS Dakar, que esse daí é conhecido como Fantasma do Mediterrâneo. A mística em cima dele é janeiro de 1968. INS Dakar, submarino israelense, que foi comprado da Grã-Bretanha, atravessava o Mediterrâneo. E ele envia uma mensagem de rotina perto de Creta. Pouco tempo depois, ao completo silêncio e vazio. Por 30 anos, Israel achava que os egípcios ou soviéticos haviam afundado INS Dakar por 30 anos. É, o país ele meio que estava fazendo anualmente uma homenagem para os 69 lá, marinheiros desaparecidos. Ui. Mas, desculpe aí, marinheiros desaparecidos. E você sabia disso, Helder? Não? Durante esses 30 anos eles fizeram paradas por Israel, homenageando eles e tratando isso como um crime de guerra, uma coisa assim. É, houve uma investigação que só foi encontrado em 1999 a 3.000 metros de profundidade. Qual que é a versão oficial? O casco dele estava intacto, mas a torre dele, aquela mesmo que gira,
aquela mesmo que parece um Bilal xereta, ela estava danificada. Casco intacto, torre danificada. É, então voltando um pouquinho, 1968, ele manda uma mensagem de rotina, some na região de Creta, silêncio total, 30 anos, a culpa era dos soviéticos ou dos egípcios, Caramba, também em e Creta? também. Caramba. Eh, ele só foi encontrado novamente, como eu vou dizer novamente, em 1999, a 3.000 metros de profundidade. E como eu disse, a versão oficial dele, o casco estava intacto, a torre, o Bilal xereta, que é o esqueci o nome da pecinha lá que gira, mas que a torre estava danificada. Eles concluíram isso, o caso número um, que seria o Dakar israelense, como uma falha catastrófica no sistema de mergulho, o sistema de subversão. Eh, Dizem que o navio capotou no fundo do mar. Eu não sabia que o navio podia capotar, Caraca, capotou o mas navio. O se um Corsa submarino é capota brutal, né, tanto, velho? não, Capotou o sabe, submarino. sabe, o submarino Corsa, E o eh, submarino Goa. o que acontece? Ó, Me venderam o acontece o submarino seguinte, o navio bichado. capota, esse submarino capota, e só que ninguém explica por quê. O mistério em volta do porquê o rádio nunca emitiu um pedido de socorro, sendo que os submarinos conseguiam e eram feitos para conseguir emitir pedidos de socorro e sinais de rádio, a profundidades elevadas. Eh, ele simplesmente morreu do nada e acabou. E eu não sei se é nesse, porque eu escrevi mais rápido do que esse é apenas o primeiro dos outros 4 casos. Esse foi Deixa eu anotar NS. atrás. Esse foi NS. Esse daí é o Dakar, Uhum. INS Dakar israelense. Eh, 1968, como todos os casos que estamos comentando aqui, que ocorreram nesse ano que quase não foi amaldiçoado pelo visto. Eh, Ô ninho morfético, hein. Meu Deus. Manda o próximo que eu tô curioso. O Cortella até apareceu, beleza. Eh, Caso 2, Cortella gosta do número 2. O número 2 é o número da sorte do Cortella. Tragédia à porta de casa. Menino, fale aí, você que fale francês. Como é que Minerva. fala? Minerva. A tragédia de Minerva. obrigado. Como é que chamava? Minerva. E como é que eu falei? Minerva. E como é que fala? Minerva. Obrigado. Tá. 2 dias após o desaparecimento do Dakar, que é o navio israelense, que eu acabei de explicar, foi encontrado 3.000 metros lá, nã-nã-nã-nã-nã, que teve uma falha que o casco dele estava bonitinho, diferente do casco da das pessoas que das pessoas que ficam repetindo o o mesmo anúncio naquele site amarelo de vendas online, e você quer procurar um item diferente, mas a pessoa criou 700 anúncios iguais. Isso foi muito específico, eu sei. Mas diferente da mãe dessas pessoas, o casco do primeiro estava intacto. Vamos ver agora o caso no segundo caso. O men o submarino francês. Me Ô amigo, Ah, Minerva. Perdão. Minerva. obrigado. 2 dias depois, após o desaparecimento do Dakar, ou Dakar, sei lá, o submarino 2 francês. meses? 2 dias? 2 dias? Caralho. Aham. 2 dias depois, o submarino francês, chamado Minerva. Foi mal, eu não acostumei. Minerva. desculpa, eu tô enchendo o saco. Ele sumia a apenas 45 quilômetros de sua base em Toulon. E ele estava em águas, nacionais, águas
águas, como é que se chama isso? Seriam águas do território Mediterrâneo, da parte da França, território né? francês, né. Uhum. Sim. O que acontece? O mar estava muito agitado, mas esse submarino chamado Mineiro. era muito moderno, era muito safadinho, ele era muito esperto. Teve algo com Ele flúor, né? Esse submarino. então, só que o que acontece? Ele evaporou, ele desapareceu. E ele era bem moderninho até. Só que passaram-se não 30 anos igual o outro, 50. E as famílias, tipo, o governo francês, nada, eh, fala as famílias têm, achei aqui fotos de protestos das famílias, tipo, a tradução dessas placas que segundo o Yandex Tradutor, que sem fazer propaganda, mas é o melhor tradutor que tem, ele tá dizendo, tipo: "Queremos justiça, só queremos os corpos para enterrar", coisa assim. Eh 50 anos, nada de respostas. Foi encontrado apenas em 2019. A investigação apontou para uma falha no snorkel, ou seja, o tubo de respiração, que permitiu, sem querer, um fluxo reverso e uma pressão negativa, aliás, uma inversão na pressão, eh, e fez com que uma quantidade cavalar de água entrasse por um buraquinho muito pequeno do snorkel. Isso daí fez com que o navio tivesse uma implosão em segundos. Brutal. Eh, Terceiro caso, esse daí conhecido como o Leviatã soviético, e para esse caso, a gente a gente também tem a CIA envolvida. Esse é o K-124, ou K-129. Eh, Isso daqui é uma coisa que é um alvo, eu já vi em podcasts de russos aí, esse caso ser comentado, amplamente comentado. Porque é uma mística soviética isso. O que acontece? Parece filme de espião esse negócio. Março de 1968, tudo que eu falei, anteriormente, um foi no dia um momentinho, apenas vejam a diferença de tempo desses 4 navios. Foi dia 25 20. de janeiro, Hum, 25 de janeiro, o de Israel. uhum. Israel perde o INS Dakar no Mediterrâneo. 27 de janeiro, França perde o submarino Mineiro. também no Mediterrâneo, 2 dias depois. 8 de março, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas perde K-100 e o quê? 129 no Pacífico. E em 22 de maio, os Estados Unidos perdem, eh, O Scorpion. espera, o que que é isso? O O Scorpion. USS Scorpion. USS. É que eu achei estranho, porque o não apareceu, eu vi só o SS, falei: "Meu Deus", mas eles ainda estavam vivos nessa época, que alemães safados, mas desculpe. É no Atlântico isso, Uhum. ou seja, 2 no Mediterrâneo, 1 no Pacífico, 1 no Atlântico. Só que. Comente. Termina aí, depois eu finalizo. Aí, esse daí que seria o eu também tenho uma coisa interessante, eu tenho algumas coisas interessantes para falar desse último, que eu acho que vai te servir bem. Hum. Beleza, K-129. Ele era gigante, classe Golf 2. Golf Golf Dva, ele estava carregando 3 mísseis nucleares. 3 mísseis nucleares. Hum. Eh, Cada um deles tinha o poder bélico mais ou menos de, eh, deixa eu ver aqui, 38 quilotons. Lembrando que o que atingiu Hiroshima
era cerca de 15, né, quilotons. Acho que é, não me recordo. Era em torno de 10, acho que de 12 a 15, não sei. É, e assim, isso daí já é uma coisa meio morfética de se pensar. Meio. Cada um deles poderia apagar uma cidade americana do mapa. Boa E noite, ele senhor estava. Hyde. Hydra, boa noite, satisfação. Deus o abençoe. Ah, o RSS. E o desaparecimento dele. A União Soviética perde o contato com ele. E, diferentemente do que aconteceu anteriormente, eles, eles avisaram as famílias. E eles falaram: ó, receio que fodeu. Provavelmente. Capotou um submarino, né? É, Brutal. falaram que perdeu o contato. Lançaram uma puta frota, mas tipo, uma puta frota mesmo, e não acharam desgraça nenhuma. Mas então, afinal, eles são soviéticos, né? E provavelmente eles pararam pra procurar comida. Enfim, Calma. o que que a gente tem nisso aí? Eles foram. A, pri- o, prim- Já teve dois desastres, mano, e esse é o terceiro. Eles foram os primeiros em três desastres a é, admitirem é, que eles foram derrotados na missão deles mesmo, e eles não conseguiram é, é, dizer o que aconteceu com a tripulação, apenas que a tripulação foi dada como morta. Eles não, diferente do que a França fez, eles não tentaram falar que podia estar por aí. Sei lá, eles começaram a reabitar uma ilha A França e falou, fazer umas talvez coisas. ele tenha ido comprar cigarro, daqui a pouco eles voltam. É, eu acho que eles foram comprar Minister. Isso se justifica e é muito compreensível porque o Minister é, foi comprado pela Hotmans e eles não sabiam disso antes de entrar na missão. Aí eles nunca mais acharam o Minister e ficaram presos no limbo. Mas enfim, desculpe. De boa. Muito bom. Eles perderam o contato, lançaram a frota, gastaram muito dinheiro. Os Estados Unidos não achou nem um pouco bacana no Pacífico Norte ter tantas embarcações procurando a CIA. A CIA teve um envolvimento grande nisso. Moscou não fazia ideia que os Estados Unidos estavam com ouvidinhos no fundo do mar. Eles tinham a CIA tinha um sistema chamado SOSUS. Eu não sei o que significa e nem como fala. Eu vou falar só SUS. Helder, Hum, repita o que eu vou falar. hum. Jean, Jean, temos quantos sistemas públicos de saúde no Brasil? Jean, temos quantos sistemas públicos de saúde no Brasil? Só SUS. Esse é o nome do negócio que eles usavam para detectar Entendi. coisas no mar, chama só SUS, literalmente isso. Uhum. Entendi. E eles ouviram o som da explosão do K-129 e pelo barulho eles sabiam exatamente onde os piá estavam. É, e o que acontece? Eles criaram um projeto Azorian, ou Azorian, se preferir, que pode ser o nome do seu filho, se você não gosta dele. Azorian, E da CIA. porque tipicamente isso é claramente um nome que poderia ser usado no Brasil e que algum coitado de um trabalhador de cartório vai se deparar um dia. Azorian. E o que era esse projeto? É um dos planos mais malucos que a CIA já fez, que a CIA já não batia bem nas ideias, nunca bateu. Eles gastaram 800 milhões de dólares, valores de época, tá? Porque eu não vou corrigir. Eu sinto muito, não vou corrigir. Exato. É, e isso eu só vou dizer, isso é coisa para um senhor calibre.
é, de dólares para construir um navio, o Hughes Glomar Explorer, alegando que isso iria minerar manganês, que é uma bosta, não precisa minerar no oceano. Meu Deus do céu. Se alguém acreditou nisso, eu não sei. Beleza, deixa eu só abrir. Vem, gato. Desculpa, meu gato, eu queria entrar aqui. É, Tudo bem. voltando. Sai, 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 sai. É, esse Hughes Glomar Explorer, ele minerava manganês, viu? Ele tava 800 milhões, mas minerava manganês. Confia. Na verdade, é, isso daí servia para baixar uma puta garra mecânica gigantesca, porque eles queriam roubar o submarino soviético do fundo do mar, a fim de uma coisa. O que que tinha naquele submarino? Hum. Armas nucleares, né? Ne- Ogivas É. nucleares. Mas sabe o que? Ou seja, essas garras gigantes queriam pegar o quê? As ogivas. Errado, eu também achei. Ué. Mas eles queriam pegar simplesmente os códigos nucleares. Não Ah, interessava as ogivas para eles. Eles ah, até preferiam não se meter com ogiva, material nuclear soviético, que eles não entendiam como que era feito e, e como que era o protocolo de detonação. Eles só queriam os códigos. Os, e na história sempre foi um negócio bem interessante essa questão dos códigos nucleares. O que temos aí? Esse projeto Azorian é meio que tem. Pausa aí. Tem a tal da teoria Rogue. Por que que ele explodiu? O pessoal dizia que a tripulação tentou lançar um míssil sem autorização de Moscou contra o Havaí, mas os mecanismos de segurança e que só Moscou controlava ativaram um protocolo para detonar o míssil dentro do tubo, ou seja, dentro do navio, para evitar uma guerra mundial, entendeu? sim. Para o ouvinte entender melhor, porque eu expliquei de uma forma burra. É, existe a teoria Rogue do K-129, que ela é uma das tentativas de explicar o que aconteceu. Ela diz que a tripulação, por algum motivo, decidiu que estava afim naquele dia de lançar as 3 ogivas contra o Havaí ou algum foco americano. Muito estranho. É, que eu acho muito difícil, sem autorização de Moscou. Isso existiam protocolos para lançamento de coisas nucleares assim, especialmente nesse naipe, nessa grandeza. E Moscou teria que ser avisado e teria que autorizar. E há uma coisa, isso é verdadeiro, que tinha um protocolo de detonação do tubo, da ogiva, mas não da carga nuclear, em caso de falha de sistema ou de engano. Só que teria que ser um puta do engano, que a pessoa teria que inserir corretamente 3 conjuntos de 16 números cada um, que seriam os códigos nucleares, e virar 2 chaves ao mesmo tempo, uma 6 metros da outra. Eu acho que é um erro muito sinistro, né. Muito. Então, ou seja, seria uma autodestruição para evitar uma guerra nuclear caso isso acontecesse. O SS Scorpion, pular um pouquinho. Maio de 68, SS Scorpion
voltando para os Estados Unidos. Ele recebe uma ordem. Vá para as Ilhas Canárias e espione o grupo naval soviético liderado pelo submarino K-135. Positivo, Capitão Brocha. Câmbio. Desligue. O que acontece? Scorpion nunca chegou a casa. Ele foi declarado perdido com 99 homens. Versão oficial. Um torpedo defeituoso teria, é, teria entrado em, teria entrado em ignição e ativado sozinho dentro do submarino. Não, vai gato, não sendo lançado para fora, mas explodindo dentro. E o problema disso é existe a teoria da vingança, que é a hipótese, não é teoria. Eu não, isso é só porque eu sou chato. O que acontece? O 135, é, temos algumas coisas nisso aí, que é o seguinte. O 135, ele tem uma relação crucial com isso aí. Tem uma reviravolta. Por causa do seguinte. Ele não é uma das vítimas que afundaram. Eu acho que ele é o pivô desse mistério. Do o K-135, esse soviético. Hum. O K-135, ele... Pra mim, pelo que eu tô vendo aqui, ele é a pecinha que tá na minha mente juntando essa história de acidente técnico consecutivo, muito conveniente aí, em um, em um, em basicamente uma guerra calada. Você acha que E pode eu ter acho assim, acontecido conflitos que não foram. eu acho que esse K-135, ele não desapareceu, tá? Ele era o alvo. Pensa assim, de fato teve 4 que caíram. O Scorpion foi mandado pra quê? Pra ir atrás desse. Esse, esse daí, eu não lembro onde que eu falei que ele tava, mas acho que ele tava perto da onde mesmo? Perto das Ilhas Canárias, deve ser coisa assim. Exato, exato. Perfeito. É, ele não desapareceu, ele é um submarino da classe Eco 2, projeto 675. Ele era um projeto para caçar porta-aviões com mísseis nucleares. A última missão do SS Scorpion não era voltar para casa. Ele recebeu umas ordens secretas, isso eu tenho dados aqui da Wikipédia em várias línguas. Ele recebeu ordens secretas de última hora para mudar de rota e espionar uma força-tarefa soviética detectada perto das Ilhas Canárias, que seria o, o K-135. A mensagem final. O comandante do Scorpion enviou uma mensagem falando que estava perseguindo justamente o K-135 e outros navios soviéticos. Outros. Hum. E ele especifica vários outros para coletar dados de inteligência. Ou seja, assinatura acústica dos mísseis, dos motores soviéticos e possivelmente contato entre eles. É, e aí surge um negócio da teoria do gato e rato, que é a teoria do confronto. A gente tem a teoria da constipação, cons- meu Deus do céu, conspiração, em que a gente gosta de treta, não é, Helder? A gente gosta de treta. Sim, a gente gosta de combate. E a gente gosta de fazer que nem o History Channel do Alienígenas do Passado. Sim, Se você assistir 1 hora e meia o negócio, ele não concluía bosta nenhuma. sim. Ele falava, decida aí o que você acha.
E vamos lá. O que que é a teoria do gato e rato? Vamos pensar no cenário. Scorpion estaria espionando o K-135 e seus navios de apoio. A teoria sugere então que os soviéticos detectaram facilmente o espião americano, porque o K-135 ele, ele notou isso daí, e isso seria uma vingança, porque olha como vai se ligar as coisas. Lembra do K-129? Hum, Sumiu meses antes. E o soviético, e nessa teoria, que tem alguns dados internos russos e americanos também, eh, citando isso, os soviéticos suspeitavam dos americanos com força. Alguns autores, citarei Ed Offley, teorizam que o grupo do K-135 teria atacado o Scorpion em retaliação, eh, porque era comum deixar o inimigo te espionar de propósito, porque você tem um sistema que ele não conseguiria ver nada. E, e eles fiz, e essa teoria diz que eles fizeram em retaliação por ter sido destruído o irmão do K-129, do K-135, K-129. É, e houve um confronto acidental durante as manobras agressivas ali. E o que ocorre? Não era para ter afundado o negócio. interessante. Aparentemente, tem um encobrimento, e nessa teoria, tem um encobrimento. A teoria diz que ambos os lados concordaram em selar esses arquivos como acidente com bateria. Lembra que nós lemos aquilo lá? Sim. Tanto Scorpion é, e a falha desconhecida, acidente com bateria no Scorpion e a falha desconhecida elétrica no K-129 para evitar que o público exigisse uma guerra nuclear. Porque naquela época, vamos lembrar que o pessoal curtia tomar um rádio no café da manhã para se sentir mais feliz. Hum, É, e, e não é de hoje que a gente sabe que a União Soviética e os Estados Unidos firmaram vários acordos para evitar cagadas maiores. E, resumindo, a 135, para mim, nessa teoria, não é o quinto caixão. Ele seria a arma fumegante da cena do crime ali. E ele puxa um gancho com tudo isso. Nessa teoria, o Scorpion não estava apenas navegando lá em casa. É, ele recebeu ordens diretas de caçar o maior submarino soviético, 135, por espionagem, ou então ele estava caçando para destruir. Quem começou? Por que o K-135 sumiu por um tempo e apareceu um tempo anos depois restaurado? é uma teoria interessante. Aí, e assim, eu também falaria o seguinte: eu posso falar dos crackers, mas esse negócio do acerto de contas, obviamente, como a gente não tem uma desgraça de uma fonte boa, é, especificamente do caso K-135, o SS Scorpion e K-135 sendo o vingador, o anjo da morte do K-129, por meio da destruição do K-135, a gente propõe isso. Vocês decidem o que vocês acham. É, eu acho assim, Pra finalizar, manda aí. os Quakers, para fechar, quantos submarinos iam caindo um a um?
Os operadores de sonar soviético relatavam que ouviam sons parecidos com animais, que eram metálicos, eram rítmicos, eram sincro não sincronizados como uma máquina, e algo tremendamente agonizante que os deixava sem sono. Os russos chamaram de kvakar. Eles tinham certeza que não era baleia. É, e assim, isso daí é baleia, isso daí é o companheiro Lula, gigante, isso daí são as garras é, do, de algum navio americano recolhendo peças do 129. O 129 gerou derrubado, gerou a destruição do USS Scorpion. O K-129 tentou, sem a permissão de Moscou, de mandar uma bomba termonuclear para os Estados Unidos, e por mecanismo de segurança essa bomba explodiu eles. É, nunca saberemos. Para finalizar, 4 submarinos, quase 400 mortes. É um ano que a história hum, marítima, eu não sei falar, eh, tentou esquecer. O fundo do mar ganhou quatro grandes baías de corais artificiais, e que se tornaram o único formados de metal retorcido, do que já foram máquinas de os segredos morreram ali, e o único testemunho disso são essas cadeias de corais que a cada ano vão selando esse caixão que 1968 deixou. Eh, eu diria que eu eu e meu amigo Tiranov cumprimos o nosso papel melhor que o History. O History, ele deixa vocês, sem a resposta e puto. Nós deixamos você sem a resposta, porém propomos coisas para você. É, A gente eu ainda tô encucado com os dois outros, mas acho que vale ó, o Dakar e o Minerva. Por que que eles explodiram? Mas eu acho interessante a sua teoria de uma guerra secreta e selada. então, esses outros 2, como eles estavam muito próximos ali, existe sim a teoria deles mesmo, a teoria desses 2 juntas juntos, perdão, eh, e que também teria o tal do lembra que eu falei que o Dakar, eh, Israel não acusou, Uhum. mas culpou e falou que era uma emboscada egípcia ou soviética Uhum. por muito tempo. Falha estrutural catastrófica, problema humano e mergulho rápido. O francês chamado Minerve, Minerva. eh, uma desapareceu após uma hora de seu porto, eh, e foram tipo 2 dias depois. Eh, dizem que ele teve uma falha no leme, numa foto que eu encontrei aqui, e ele foi encontrado 51 anos depois. Eh, eles têm uma conexão muito importante, o fato deles sumirem no Mediterrâneo por 46 horas de diferença. Brutal. E isso deixou o mundo em alerta máximo. Mas isso foi estudado muito seriamente, e
o mundo concordou que foi uma coincidência terrível de falhas mecânicas em uma tecnologia extremamente perigosa em estado inicial. Eu diria que os a chave A-129, o SS Scorpion e K-135 realmente são uma coisa bizarra. Perfeito. E deixamos vocês aqui com este caso do fundo do mar, meus amigos. Uma boa noite. Espero não ter sido prolixo, espero estar sempre melhorando. Foi ótimo. Obrigado pelo espaço, Helder.